Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais uma aula de panorama bíblico no Antigo Testamento, livro de Gênesis, parte 2, continuação da onde paramos. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, estamos pelo Facebook, @examinando Escrituras Sagradas, pelo Instagram, @Neto de Lima, e pelo YouTube, Examinando as Escrituras. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações. Se você não estiver conseguindo ativar, cancele a sua inscrição, se inscreva-se novamente que você vai conseguir ativar o sininho. E se você gostou do vídeo, deixe um like para o nosso canal. Nós paramos no texto de 2 Pedro 2,4. Vamos continuar. Os anjos estão sujeitos a mudanças, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Coríntios 11,14. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Nós vimos lá atrás que Lúcifer era um anjo de luz. Ele caiu. Ele quis ser mais que Deus, mais que o Altíssimo, e com a sua queda ele perdeu a sua luz. Então hoje ele tem que se disfarçar, transfigurar em um anjo de luz. Ele perdeu a sua luz própria. Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14:13. E dizia no teu coração: subirei aos céus e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Isaías 6:2. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Ezequiel 10:1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles, como uma pedra de safira, como um aspecto da semelhança de um trono. Entrando agora, enfim, no livro de Gênesis, falar sobre a maior obra, a criação. O livro de Gênesis, ele quer dizer no princípio, em hebraico Bereshit. O livro de Gênesis é a introdução à Bíblia toda. É o livro dos princípios, pois narra o começo da criação, do homem, do pecado, da redenção e da raça eleita. Tem sido chamado de viveiro ou sementeiro da Bíblia, porque nele estão as sementes de todas as grandes doutrinas. Na opinião de Gilles, sem o livro de Gênesis, a Bíblia é não só incompleta, mas ela seria incompreensível. Moisés foi o autor do livro de Gênesis, junto com os demais livros que compõem o Pentateuco, que falamos no nosso primeiro vídeo. Capítulo-chave do livro de Gênesis, capítulo 12. E Deus começa no primeiro dia. Deus cria os céus e a terra, Deus criou a luz, Deus separa a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia você pode estar perguntando ou pensando, como pode ser Moisés ter escrito o livro de Gênesis se ele nasceu em Êxodo capítulo 2? Para que ele tenha escrito em Êxodo essa narrativa de Gênesis da criação, nós temos uma testemunha de suma importância. Ela é ocular da criação, ou seja, nosso próprio Criador, que revelou com riqueza de detalhes para Moisés sobre todo esse período de Gênesis. E, obviamente, na formação do povo de Deus com Abraão,
nós temos também a passada para Moisés pela tradição oral, né? Passado de pai para filho. E no segundo dia, Deus cria a expansão no meio das águas, chamou Deus a expansão céus e a separou das águas. Deus criou a luz, Deus separa a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. No terceiro dia, Deus ajuntou as águas debaixo dos céus e formou a porção seca. A porção seca chamou terra e o ajuntamento das águas chamou mares. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. E disse Deus: produza a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, e segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi feito. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, haja separação entre o dia e a noite, para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. E fez Deus os 2 grandes luminares no quarto dia. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E no quinto dia, Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. No sexto dia, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Nós somos criacionistas, cremos na criação de Deus. A princípio, nós não cremos que a Terra tem esses milhões de anos, conforme conjecturado por alguns cientistas. Nós cremos que a Terra tem em torno de 6.000 a 8.000 anos, não milhões de anos. E
em seu principal teórico, a teoria da evolução, tem Charles Darwin. Nasceu em 12 de fevereiro de 1809 e faleceu em 19 de abril de 1822. Charles Robert Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, célebre por seus avanços sobre evolução nas ciências biológicas. Em 1831, com 22 anos, Darwin embarcou num veleiro de 27 metros para fazer a companhia ao capitão Robert, que deixou o porto de Devonport, seguindo para o arquipélago de Cabo Verde. Em 1832, ele passa pelo Brasil, pela nossa costa, a sulina aqui, Brasil, os países, e em 1859, depois de 20 anos, ele lança o livro A Origem das Espécies. Então, Darwin trabalha a teoria da evolução, e a sua teoria da evolução, ela contesta a criação de Deus, sem base alguma. Eles vão dizer que a vida se deu pelos seres unicelulares, que originaram os seres pluricelulares. Até aí, tranquilo. Deus criou toda espécie de répteis, de aves, de animais domésticos, animais selvagens. O homem criou tudo. Plantas, árvore que dá semente, tudo. Então, tranquilo. E aí, desses seres pluricelulares, sai um ser que passa a viver na água e na terra, que eles chamam de tirapizídio. Desse tirapizídio vem um que eles chamam de ancestral comum, que é o Dryopithecus. Aí ele já passa a exercer o bipedalismo, então ele não anda só em 4 patas, ele passa a andar só em 2 e desenvolver. E eles dizem que deste Dryopithecus originou macacos do Velho Mundo, bonobo, chimpanzé, gorila e o homem. Totalmente equivocado em sua teoria e sem comentário. Inclusive, a igreja rejeita, reprova com toda certeza. Depois do Dryopiteco veio o Ramarpiteco, Australopiteco, Homo erectus, Neandertal, Cro-Magnon, Homo sapiens sapiens, e continua os animais aí todos. Então não houve uma evolução. O que houve foi a criação de Deus, que fez tudo no seu lugar, tudo certinho, tudo em harmonia. Não existe nada desarmônico na criação. Só poderia ter sido feito por um Deus todo-poderoso. Gênesis 2, de 1 a 2. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Deus terminando a criação. Capítulo 1, ele cria, e o 2 ele vem relatando. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel, este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Aleluia, graças a Deus. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, graças a Deus. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão, diz o livro de Gênesis, que ele colocou o nome em todos os animais. Todos, tudo. Deus deixou para ele pôr o nome em tudo. E quando Deus dá um sono para ele perfeito, e quando ele acorda assim, a sua esposa pronta ao seu lado, maravilhosa, verdadeiramente agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Aleluia. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Estamos finalizando a aula de Gênesis, parte 2. O livro de Gênesis é um livro riquíssimo. Toda a base bíblica está em Gênesis. Sem a narrativa de Gênesis, não teríamos o entendimento das Escrituras, porque não teríamos o princípio, o começo. Então nós vamos trabalhar vídeos mais curtos para não ficar tão cansativos. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dê uma força aí, inscreva-se nele, ative o sininho, deixe o seu like. Mais um vídeo encerrando, nos despedimos aqui, na graça do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Deus vos abençoe, até o próximo vídeo.